Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A paz de Cristo, amor de Maria, meus queridos irmãos, que bom estar de volta aqui em Fortaleza. Eu não estava longe de vocês, porque lá de Curitiba mesmo, nós rezamos o rosário juntos, né? Estamos sempre unidos no coração de Jesus. E é esse coração de Jesus que nós estamos celebrando durante esses dias. Amanhã vamos celebrar Corpus Christi, gente. Que dia maravilhoso! Para quem tem o coração aberto à graça do Senhor, que experiência maravilhosa o Senhor reserva para você nessa festa solene de Corpus Christi. Mas eu quero dizer que não somente amanhã, nessa festa, o Senhor quer te dar, através da Eucaristia, a experiência de se tornar inabalável. E isso não é mera expressão de palavra, não. Não é maneira de falar, não. Deus quer te tornar mesmo inabalável por meio da Santíssima Eucaristia. Muitas vezes a gente não entende, mesmo pessoas da igreja, pessoas de caminhada, por que muitas vezes a gente começa as coisas e não termina? Por que a gente começa algum trabalho no sentido civil mesmo, sua área profissional, estudo, faz uma faculdade, vai para outra faculdade, vai para outra, não é? E também na vida da igreja, às vezes coisas que Deus desejava que você fosse para frente e você para. Por que isso acontece com tanta frequência? Por que a gente desiste de tanta coisa? O Senhor quer hoje te mostrar isso, que muitas vezes as nossas metas não estão bem decididas, não são claras. Muitas vezes a nossa decisão não é clara onde a gente quer chegar. A gente se prende em metas intermediárias. Vamos dizer, você está trabalhando, está fazendo uma faculdade, está fazendo alguma coisa, por quê? Porque você quer ter um emprego, quer ter uma estabilidade financeira, ou mesmo pessoas que estão decididas, não, irmão, eu quero ser médico, mas mesmo assim, você não consegue ir para frente nas suas decisões, não consegue dar continuidade para as coisas que você faz na vida, um relacionamento, tantas e tantas coisas, né? Que nós desistimos, paramos no meio do caminho. Isso não é o sonho de Deus para a gente. Claro que tudo é um processo de purificação. E se a gente está junto com Deus, tudo se transforma num amadurecimento, tudo se transforma num crescimento espiritual. Mas muitas vezes as nossas metas são fracas, porque a gente está mais preso nas metas intermediárias. Eu quero ser isso, eu quero ser um médico, eu quero conseguir me casar, eu quero... você não está baseado numa meta que possa te mover de tal modo que você tenha força de dar continuidade até o fim àquilo que você começou. Muitas pessoas vão arrastando a vida, não é? Vai arrastando a vida com a barriga, como a gente diz. Muitas pessoas vão até a sua vida cristã, tem que fazer isso, né? Tem que ir para a missa, tem que fazer isso. E na sua vida social, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que ir para a escola. E vão arrastando a sua vida, porque mesmo tendo as suas metas não são tão firmes e fortes. Tem pessoas que estão afastadas de Deus e têm metas bem estabelecidas e dizem assim: eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser o professor mais inteligente, eu quero ser o melhor na minha área. Mas essas pessoas às vezes até conseguem alcançar seus objetivos, mas são idólatras. Fazem isso por causa de algo simplesmente humano, porque eu sou poderoso, eu consigo, eu faço. E aqui eu deixo um alerta ao exército de São Miguel para esses livros de autoajuda, que muitas vezes, em vez de te ajudar a crescer da maneira correta, te faz você ser um idólatra. E você começa a dizer: eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou vitorioso, eu tenho potencial, vou descobrir e desvendar o meu potencial. Parece que está certo, mas dentro daí existe uma sutileza de um engano do inimigo.
Eu tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus tudo eu posso. Em Deus eu vou descobrir um potencial que Deus sonhou para mim e vou para frente com isso. Mas cuidado, muita gente está indo naquela passagem bíblica do Evangelho que Jesus diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você se tornar o maior cientista do mundo, o melhor corredor do mundo, o melhor isso ou aquilo, bater recordes, e depois a sua vida inteira perdeu o sentido, porque você perdeu a vida eterna. Tem pessoas que até conseguem atingir metas aqui nesse mundo, mas de uma maneira idólatra, afastando Deus para longe da sua vida. Só que Deus não quer nem que você seja idólatra e nem que você seja medíocre. Deus não quer que você seja um médico mais ou menos. Ele quer que você seja o melhor, mas não melhor do que os outros, melhor para os outros, melhor para servir. Então está na hora de sair de cima do muro, nem de ser frio, quer dizer, idólatra, longe de Deus, e nem de ser medíocre nas suas metas. Não são todos os cristãos que já são cristãos decididos, que já têm uma meta firme na sua vida. Mas hoje o Senhor te convida a sair de cima do muro. Você não deve ser alguém que vive só para as coisas dessa terra, mas você também não pode ser medíocre, arrastar sua vida com a barriga. Deus vai te mostrando, está te mostrando dia a dia, como você vai sendo firme nas suas metas. Jesus conta uma parábola, eu peço que você anote esse versículo, Mateus 13, versículo 44. Gente, é um versículo só, mas eu fico sonhando. Se eu pudesse, eu fazia um filme com esse versículo aqui, gente. É muito fantástico. Mateus 13, 44. Eu fico imaginando um filme com essa historinha. Jesus conta em um versículo. São poucas linhas esse versículo. Mas dá para você fazer uma história para as crianças. Eu creio que tem historinha bíblica para as crianças. Fica gravado no coração. O que Jesus fala que nos ensina, e se a criança aprende isso desde pequeno, a ter uma meta firme na sua vida. Olha só. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo. Meus irmãos, eu imagino um filme só desse versículo de parábola bíblica. Você imagina um homem que procura felicidade, que busca encontrar realização, que busca o sentido da vida, não é? Então, esse homem vai trabalhar num campo. Quando ele trabalha, vai cavando por algum motivo. Vamos dizer que ele tenha que enterrar uma trave, né, para construir uma barraca, uma tenda. E ele cavando ali, ele encontra uma riqueza imensa. Né? Como a gente vê em alguns filmes, encontra aquele baú do tesouro, cheio de pedras preciosas, cheio de ouro, cheio de riquezas, que daria para ele comprar 200 campos daquele. E quando ele vai ver, o campo é caro, para ele é caro. Ele não tem dinheiro, não tem condição de comprar aquele campo. Então você imagina esse homem, ainda que ele vendesse tudo que ele tinha, ele descobriu aquele tesouro. Ele escondeu de novo para ninguém saber que aquele campo não é tão valioso assim. Mas para ele é, porque ele sabe algo que ninguém mais sabe. Naquele campo existe um tesouro. Então imagina, se esse homem começa a vender tudo que ele tem, ele vende cheio de alegria. Ele não tem muitas posses, mas ele tem a casinha dele, ele tem a carrocinha dele, ele tem algumas coisas, instrumentos de trabalho, ele vai vendendo tudo. Todo mundo vai achando que esse homem está louco, porque ele vai ficar sem nada. Mas ele vende tudo para comprar aquele campo. E se falta algum dinheiro, ele vai trabalhar. Cada dia o cansaço que ele está fazendo vale a pena, porque ele pensa assim, nossa, só falta um pouquinho para eu pagar aquele campo, e aquele tesouro todo vai ser meu.
Cada dia que esse homem trabalha, ele espera, ele confia, ele durante o cansaço, ele tem uma alegria muito grande. Por quê? Porque ele tem uma meta. Essa parábola de Jesus é fantástica, porque ela mostra que quando uma pessoa tem uma meta firme, decidida, essa pessoa faz todos os sacrifícios, passa por todas as privações com alegria, porque existe uma meta. Ele tem certeza que existe um tesouro que vai ser dele. Falta pouco para ele comprar aquele campo. Ninguém sabe desse segredo, mas aquele tesouro já é meu, porque só eu conheço. Eu vou correr, eu vou apressar, vou fazer tudo possível. Você vê a diferença dessa pessoa que tem uma meta? Ela passa por todas as dificuldades com alegria, porque quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. E agora eu quero perguntar, será que você já encontrou essa meta? Será que você já descobriu esse tesouro escondido dentro de um campo? E já sentiu esse desejo de vender tudo para comprar esse tesouro? Enquanto nós não encontrarmos esse tesouro, nós não teremos forças para caminhar na direção dele. A nossa vida vai ser arrastada com a barriga, né? Empurrada com a barriga. Aquela vida sem ânimo, sem impulso, sem coragem. O Senhor quer te dizer também que não basta descobrir esse tesouro. Judas também encontrou o tesouro. Ele teve um encontro com Jesus, mas ele não se decidiu por esse tesouro, como esse homem da parábola. Judas teve um encontro com Jesus, mas a decisão por Jesus é dia a dia. Imagina esse homem que encontrou o tesouro escondido no campo. Depois que ele encontrou, a cada dia ele precisou trabalhar, ele precisou se esforçar, ele precisou esperar e reafirmar na mente dele: vale a pena, o tesouro é precioso, e por isso ele conseguiu. O Senhor quer te mostrar que você precisa ter essa experiência e se decidir cada dia, porque assim, mesmo nos dias monótonos que você passar, mesmo nos dias mais difíceis, desanimados, você vai trabalhar feliz. Você vai viver feliz porque você sabe o que você quer, porque você é uma pessoa decidida. Mas uma pessoa que ainda não teve a descoberta desse tesouro na sua vida, essa pessoa não vai ter forças. Você já teve a sua experiência íntima, pessoal com Jesus? Sim ou não? Diga aqui no chat. O irmão Ana Maria disse que sim. Por isso ele consagrou toda a vida dele, né? Acabou de passar aqui e disse sim. Toda a vida dele para o Senhor. Se você não teve essa experiência, hoje o Senhor quer te levar essa experiência. E se você já teve, porque o irmão Ana Maria, ele e eu estamos aqui há bastantes anos, porque a cada dia a gente alimentou, a gente renovou essa experiência do primeiro amor. Porque se você não cultivar, não alimentar, mesmo essa certeza pode como se arrefecer na sua vida, se apagar, e você perder a força, o ânimo para caminhar para frente, decididamente. Então, meus irmãos, muitos já tiveram até uma experiência com a palavra de Deus. Muitos já tiveram. A minha experiência primeira com Deus foi com a palavra de Deus. Você já teve a experiência com a palavra de Deus? Já foi às lágrimas lendo a palavra de Deus? Já foi descobrindo as riquezas do que está lá na Sagrada Escritura, na Bíblia? Sim ou não? Gente, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, irmão, eu não sei ler. Irmão, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo nada. Gente, a gente cada dia no Exército de São Miguel está ensinando, está ajudando a irmã Maria Raquel todos os dias, trazendo a palavra de Deus. Mas além da palavra que a irmã Maria Raquel traz todos os dias, eu te convido de ler o Novo Testamento. A parte que você não entendeu, não se preocupa, porque muito maior vão ser as partes que você vai entender. A palavra de Deus por si só começa a lançar sementes na sua vida, na sua mente, no seu coração, e algo começa a mudar.
Só de você pedir o Espírito Santo e ler a palavra diariamente, existe um exorcismo que acontece todos os dias no seu coração, mesmo que nem sempre você perceba. E na hora certa você vai perceber que ali na palavra você descobriu um tesouro. E na hora certa você vai começar a sentir experiências incríveis. O exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo de Lucas capítulo 24. Que os discípulos de Emaús, ao lerem a palavra de Deus, tiveram experiências profundas. Não é? Como é que foi a leitura da palavra de Deus na vida desses discípulos de Emaús? Antes eles liam, mas não entendiam o Antigo Testamento totalmente. Mas quando Jesus morreu, e eles caíram numa tristeza profunda, e foram tristes e desanimados voltar para casa, desistir de tudo, Jesus ressuscitado apareceu no caminho e começou a explicar para eles as Escrituras. O que a Bíblia diz que aconteceu? O coração deles começou a sentir um ânimo novamente. Foi surgindo a luz da esperança novamente. Aqueles semblantes tristes, abatidos, sem ânimo, sem coragem, foram tomando vida como uma plantinha, sabe? Que está murchando. Pelo meio das palavras de Jesus, aqueles homens foram: nossa, tem sentido. Nossa, tem razão. Ah, então é por isso. Meu Deus, não está tudo perdido. Ele morreu para cumprir as Escrituras. Nossa, nós íamos desistindo de tudo, mas não está perdido. Tudo tem um sentido. Deus é vitorioso. Deus não nos engana. Deus não mente. Esses homens foram criando alegria, ânimo, coragem, força. Mas aí que está. A plenitude desse encontro deles com Jesus ressuscitado não foi ouvindo a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é necessária, mas a plenitude da descoberta que o ressuscitado estava no meio deles foi no partir do pão. Foi quando Jesus partiu o pão, e então eles viram, diz a Bíblia, que caiu, os seus olhos se abriram, não é? Como São Paulo, que caiu as escamas dos olhos. A Bíblia diz, os seus olhos se abriram, e eles ali perceberam que o Cristo, aquele homem não era um homem comum, era o Cristo ressuscitado. Era o coração de Jesus, era o coração que mais amou a eles, Cristo ressuscitado. Mas eles só tiveram a experiência plena com o ressuscitado, entenda bem, lendo a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo te mover, você vai descobrir riquezas incríveis. Mas você só vai descobrir o tesouro escondido no campo, em plenitude, como esses discípulos descobriram no partir do pão. A Bíblia diz que somente no partir do pão é que os olhos deles se abriram. E quando eles tiveram essa descoberta, que aquele era o Cristo ressuscitado, gente, a Bíblia disse que eles voltaram todo o caminho para Jerusalém. Poucas pessoas sabem disso, mas o exército de São Miguel sabe, porque já partilhei isso outras vezes. Na maioria das Bíblias se coloca que foram 12 quilômetros, mas na verdade foram 30 quilômetros, porque existem manuscritos, não é? E em alguns manuscritos se apagou o númerozinho 1 de 160 estádios. Então alguns manuscritos têm só 60 estádios, que era a medida daquela época. Então na verdade foram 30 quilômetros, 160 estádios, quer dizer, esses homens voltaram e os discípulos ainda estavam acordados, eles voltaram depois do pôr do sol. Gente, se cumpriu neles a palavra de Isaías capítulo 40, que diz: aqueles que confiam no Senhor são como águias, correm sem se cansar, voam. Até os jovens podem desanimar e se cansar, os adolescentes podem desanimar, mas aqueles que põem a sua confiança no Senhor, esses correm sem se fatigar, correm sem se cansar, porque o Senhor lhes dá asas, e como as águias, eles conseguem avançar. Esses homens tiveram força, estavam desanimados, arrastando a vida, cheio de tristeza, mas quando tiveram um encontro com o ressuscitado, eles correram sem se cansar. Uma pessoa correr 30 quilômetros
e chegar, os discípulos ainda estarem acordados, já estava anoitecendo, entenda bem. Isso significa que eles correram como esses corredores como diz, da corrida de São Silvestre, pessoas que têm experiência de correr muito. É incrível, gente, é incrível. E isso acontece na sua vida. Quando você tem uma experiência com o ressuscitado. Mas aí eu te digo, não basta ser somente como os nossos irmãos protestantes, somente a Bíblia. Você precisa ter uma experiência com o partir do pão. Você precisa ter a experiência que os santos tiveram. E eu sei que você é católico, eu sei que a maioria dos que estão me ouvindo comungam Jesus na Eucaristia, se confessam com frequência, mas o Senhor está te dizendo que não basta você receber a Eucaristia, não basta você somente ir para a missa. O Senhor está te convidando de ter uma experiência mais íntima com a Eucaristia, de descobrir esse tesouro escondido no campo de uma maneira mais profunda. Porque enquanto você não amar a Eucaristia acima de tudo na sua vida, você ainda não sabe onde quer chegar. Quando você tem um encontro com Jesus vivo na Eucaristia e descobre que Ele é o tesouro escondido no campo, e isso só acontece se você tem um amor primeiro à palavra de Deus, e depois você começa a buscar o Senhor com todas as suas forças, você vai ter uma experiência íntima com Jesus na Eucaristia. E quando você descobre o que é o mistério de Jesus vivo, ressuscitado na Eucaristia, quando o seu coração, a sua mente começar a entender que a Eucaristia é o coração de Jesus, é o coração de Jesus, é o coração que mais te ama nesse mundo, o coração mais doce, mais amável, mais terno, mais maravilhoso. Quando você descobre isso, todas as suas carências são preenchidas, os seus vazios, a sua solidão, a sua tristeza, a sua depressão, os seus medos, tudo isso é preenchido por um amor que ultrapassa todo conhecimento, ultrapassa tudo. Mas enquanto a Eucaristia não for a sua meta, a meta, claro, é o céu, é estar na glória de Deus. Mas enquanto você não encontrar na Eucaristia esse tesouro, que é o mistério escondido, somente quem bate na porta, a porta será aberta. Quem bate com perseverança, e você que está adorando Jesus todas as noites conosco, eu tenho certeza que algo diferente está começando a acontecer na sua vida. Quando você começa a se tornar adoradora, algo diferente começa a acontecer na sua história. E tendo um encontro face a face com Jesus na Eucaristia, como os discípulos de Emaús, que voltaram pulando, gritando, cantando, correndo de alegria. Quando você tem essa experiência, mesmo que venham os momentos monótonos, cansativos, porque aí vem a tentação de desistir, mas você não vai desistir, sabe por quê? Porque quem sabe onde quer chegar, tem forças para caminhar. Você sabe qual é a sua meta. Você teve uma experiência com Jesus vivo, real, presente no meio de nós na Santíssima Eucaristia. E eu quero te contar um segredo, quero partilhar com você algo que tem doído muito no meu coração. Quando a gente tem uma experiência com Cristo ressuscitado, a gente tem forças para caminhar, mas a gente vai caminhar por meio de desertos, espinhos, florestas com animais venenosos, né? Tudo isso são símbolos para dizer que você, como Santa Faustina chama, vai atravessar o terrível deserto dessa vida. E no meio dessa travessia, o nosso dia a dia, no caso você estudante, os seus estudos, o seu trabalho, né? As suas obrigações na família, você vai encontrar desapontamentos, decepções, traições, mas você vai ter força para caminhar se você descobrir o tesouro escondido no campo. Você descobre que tudo vale a pena, você tem forças. Quem coloca a Eucaristia no centro tem forças, mas quem não tem, não cultiva. Eu conheço muitos católicos, até católicos que estão à frente, pessoas que estão pregando, estão à frente de movimentos, mas que pararam de cultivar a Eucaristia no centro da sua vida. A adoração a Deus no centro da sua vida, com a Santíssima Eucaristia. E sabe o que acontece?
as inclinações ruins que existem dentro de você começam a te vencer. Se você não cultivar esse amor a Jesus, acima de tudo, gente, todos nós temos inclinações muito ruins. Eu digo especialmente aos jovens. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas dizem assim: eu sou assim mesmo, eu vou me assumir do jeito que eu sou. Gente, eu quero dizer para vocês, olha para dentro de vocês. Se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver que existe muita coisa em mim que não sou eu. Existem inclinações baixas, inclinações ruins, malvadas dentro de mim. Por causa do pecado original, cada um tem essas tendências mais fortes para um jeito. Tem pessoas que têm uma inclinação mais forte para a raiva, para a ira, tem um temperamento mais colérico. E por causa do pecado original, essa força é direcionada para machucar os irmãos, para não ter paciência. Isso não sou eu, mas isso é uma luta que eu tenho que travar. Então São Francisco de Sales tinha um temperamento assim, mas por causa do seu cultivar o amor a Jesus, ao coração de Jesus, o amor de Jesus na Eucaristia, no centro da vida dele, gente, esse santo se tornou o santo da mansidão e da doçura. Ele era um homem profundamente irado. Sabe esses pavio curto, que não quer nem ouvir nem a metade da palavra, já está dando a bronca, já está falando duro, já está gritando. Esse homem se tornou o santo da doçura, gente. Isso é que a vida eucarística, o Espírito Santo te leva a essa vida eucarística e você se enche desse Espírito de Deus. Somente com a vida centrada no tesouro que está escondido no campo, que vamos celebrar amanhã, a Eucaristia, o Espírito Santo vai te dar vida nova. E mesmo que você tenha um temperamento terrível como São Francisco de Sales, Deus transforma a sua história. E o sonho de Deus se realizou na vida dele. Eu vou te dizer, o demônio vai te atacar naquilo que é a sua missão. O Padre Rufus dizia que muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior com a arte, com a música, o demônio vê que essas pessoas vão fazer um bem muito grande para as almas e vai atrapalhar os planos do inimigo, né? Então o inimigo ataca essa pessoa, principalmente na área da afetividade, porque ela tem uma sensibilidade maior. O que acontece? Ele ataca com mais força essas pessoas, para que essas pessoas não usem os seus dons para Deus, mas digam assim: eu assumo do jeito que eu sou. Gente, São Francisco de Assis poderia dizer: eu assumo do jeito que eu sou, vaidoso. Ele queria aplausos, honra e glória, ele queria riqueza. O sonho dele era ser um cavaleiro. Mas aí ele descobriu o tesouro escondido no campo, que passou a ser o centro da vida dele. Ele cultivou esse amor a Jesus, e o que aconteceu? Ele se tornou o santo da humildade, o santo da pobreza, e ele recebeu honra e glória, mas não da maneira que ele pensava. Hoje é um dos santos mais amados na igreja, mas porque ele renunciou a essa idolatria de si mesmo. Ele poderia dizer: eu vou assumir que eu sou assim mesmo, eu sou vaidoso, eu gosto de honra, eu gosto de tudo. Hoje, muitos cristãos estão dizendo: eu gosto da carne, eu gosto de viver na carne. Me desculpa a franqueza, mas muitos estão dizendo: eu sou assim mesmo, eu só sou realizado quando eu como muito. Me desculpa a palavra, mas quando o sexo passa a ser o centro da minha vida. E muita gente está dizendo: eu estou assumindo o que eu sou. Mentira! Você é a imagem de Cristo. Quando você encontra o tesouro no campo, você aprende a negar a si mesmo. Você aprende a negar os seus instintos baixos, negar o seu egoísmo. E como os santos, você vai se tornar aquilo que Deus sonhou. E aí você vai ser feliz. Deus está te dizendo hoje: filho, filha, eu te amo tanto. Eu sei que renunciar a si mesmo não é fácil. Eu sei que negar muitas vezes suas tendências, que não são boas, que parecem boas, são contrárias aos meus mandamentos. Parece que era isso que ia te fazer feliz, e você, ao negar, parece que você está frustrando a sua essência. Não.
Jesus está te dando o exemplo de São Francisco de Sales. A essência dele era ser manso. O diabo queria que ele fosse raivoso como o próprio diabo, mas não conseguiu. São Francisco, a essência dele não era ser vaidoso. Não. A essência dele era ser humilde, simples, pequeno. E por isso Deus o engrandeceu. O Senhor está te dizendo: filho, filha, existem dentro de você tendências que é um sacrifício de negar, de renunciar, não é? Existe dentro de você coisas que é um grande sacrifício. Você negar aquilo te daria tanto prazer, te daria tanta alegria. O Cântico dos Cânticos diz assim: não queiram despertar o amor antes da hora. Espera a hora certa. Jesus te diz: filho, filha, deixa eu te encontrar. Eu sou o tesouro escondido no campo, mas eu mesmo quero te encontrar. Um tesouro normalmente é a gente que encontra, né? Mas Jesus está te dizendo: eu já venho ao teu encontro. Eu quero te dar essa experiência íntima desse amor que preenche todo o vazio no seu coração. Jesus está já operando no seu coração. Você que ouve essa palavra com seriedade, você que percebe que essa palavra é Deus que está falando para você, você percebe que dentro de você existem inclinações que parece que é a sua essência, mas é a mentira. Leia depois Romanos 7. Senhor, eu não faço aquilo que eu queria fazer, mas eu faço o que eu não queria fazer. Como eu posso controlar? Existe um homem velho dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, acabo fazendo o mal. Quem me livrará deste corpo de morte? E o Senhor dá a resposta: o meu corpo, o meu sangue, a minha alma, a minha divindade entregue na Eucaristia. O meu amor entregue por você vai transformar a sua história. Vamos preparar nosso coração agora para receber a visita de Jesus. Amanhã nós vamos celebrar Corpus Christi, mas já hoje no terço do combate o Senhor quer te dar essa experiência de uma intimidade maior com o corpo de Cristo. Abre o seu coração, pois o próprio Jesus quer te amar, quer te abraçar. Antes de Jesus ser exposto e de começarmos esse momento de grande graça, vamos fazer a oração própria, pois hoje começamos a novena do Sagrado Coração de Jesus. Nessa novena você vai fazer, claro, o seu pedido, mas você vai pedir também que o tesouro escondido no campo, que é o próprio coração eucarístico de Jesus, seja encontrado por você nessa novena maravilhosa.